A gente está começando uma série sobre a história da formação do Brasil e a ideia é mostrar vários olhares sobre a nossa terra. E qual o motivo disso? É que em tempos de pós-verdade, de fake news, também tem rolado muita fake history. E talvez seja a hora de conhecer melhor as fontes, as teorias e os métodos que os historiadores usam para podermos ir atrás do que realmente se sabe sobre cada assunto. Até porque rolam várias contradições entre autores e, bom, vamos começar vendo a história do descobrimento do Brasil, que a gente já falou um pouco neste vídeo aqui. A primeira delas vai nos levar, nesse primeiro vídeo aqui, à Idade Média Portuguesa, onde se formou o imaginário dos navegadores e dos primeiros colonizadores europeus que chegaram aqui no Brasil em 1500. Beleza? Então, vamos nessa! Se a gente vai falar das navegações, primeiro a gente precisa entender a visão de mundo dos navegadores e das pessoas que se relacionavam com eles. No caso dos povos da América e da África que tiveram contato com os europeus, sua diversidade era imensa e é bem menos conhecida por todo mundo. No caso dos europeus, quando a gente fala dos séculos XV e XVI, estamos falando de um mundo mergulhado numa visão profundamente cristã. Pessoas que acreditavam firmemente na existência de um Deus onipotente. Portanto, era inconcebível a ideia de que existem coisas completamente impossíveis. Quer um exemplo? Se naquele tempo alguém dissesse que viu um cavaleiro decapitado andando com a própria cabeça debaixo do braço, não havia motivos para duvidar. Isto é, caso estivesse nos planos de Deus. No livro O Problema da Descrença no século XVI, o historiador francês Lucien Febvre mostra que sequer havia o vocabulário necessário para passar a ideia de descrença. O ateísmo era algo impensável. A crença em Deus era algo pressuposto, tanto quanto a gente pressupõe que todo mundo tem um coração dentro do peito. Esta era a aparelhagem mental daquela época. O caso que ele estudou foi o do escritor humanista francês Rabelais, autor de Pantagruel e Gargantua. Rabelais atacava de maneira bem-humorada as crenças dos cristãos de seu tempo e por isso ele foi visto pela posteridade como um ateu militante. Mas depois de analisar o seu contexto, Febvre concluiu que o ateísmo simplesmente não existia. Aquilo que à primeira vista parecia ateísmo representava na verdade o pensamento de um cristão desiludido com a forma de lidar com a religião em seu tempo. Aliás, a descrença dessa época leva à Reforma Protestante, que rolou no mesmo ano que o Cabral morreu. Enfim, mas mesmo antes da Reforma, já havia uma grande efervescência religiosa na Europa, inclusive no que diz respeito ao imaginário das cruzadas contra os infiéis, os muçulmanos. Em Portugal, a mitologia da Guerra Santa esteve por trás da expansão marítima desde o início. O Reino de Portugal foi fundado no ano de 1128. Antes disso, o que havia era o Condado Portucalense. O condado era governado pela condessa Dona Teresa, aliada da nobreza da Galícia, que hoje faz parte da Espanha. A independência aconteceu quando o filho dela, Dom Afonso Henriques, se aliou a nobres e clérigos portugueses que queriam se livrar da influência da Galícia, derrubando Dona Teresa. O jovem Dom Afonso Henriques deixou o condado e se fez cavaleiro, montou um exército e retornou para destronar a própria mãe e criar um reino independente. É bem a cara da Idade Média Europeia. No fim das contas, ele conseguiu fundar o Reino de Portugal e se tornar seu primeiro rei. Só que o custo disso foi prender a própria mãe, arrumar briga com o Papa e ser excomungado. Houve rumores de que até ele foi amaldiçoado pela mãe, que diziam que manjava das bruxarias. Na verdade, a fundação de Portugal aconteceu com a Batalha de São Mamede, envolvendo as tropas de Dom Afonso versus as forças de Dona Teresa com os seus aliados galegos. Com a independência em relação à Galícia, o rei voltou todas as forças para as chamadas Guerras de Reconquista. Essas guerras foram contra os poderes islâmicos que governavam a maior parte da Península Ibérica há vários séculos. Em seu reinado ficou conhecido como o Conquistador, porque venceu a Batalha de Ourique em 1139 contra um poderoso exército muçulmano, conquistou diversas cidades e castelos, incluindo Lisboa, em 1147, e incorporou a maior parte do atual território português. Com os muçulmanos acuados, até o Papa ficou de boas com Afonso e reconheceu a independência, além de se aproximar de Portugal. As guerras de reconquista duraram pouco mais de 200 anos, até Portugal atingir um território parecido com o atual. Mas não parou por aí, a guerra dos portugueses contra os mouros, que é como eles chamavam os muçulmanos. Em 1415, logo depois da Guerra da Península, eles atravessaram o mar e tomaram Ceuta, que era um importante centro comercial islâmico. Ceuta organizava rotas comerciais importantes em território africano, inclusive de ouro. Foi aí que começou a expansão marítima portuguesa e com ela a invenção de outra história de origem de Portugal. A partir do século XIV, novos mitos ligados à Guerra Santa foram criados pelo reino português para dar maior legitimidade ao rei e convencer os portugueses que eles tinham o dever de conquistar os mares e as terras do mundo.
fake history, só que medieval. Sabe a história da fundação do Reino de Portugal que eu acabei de contar? Pois bem, não era essa história que os navegadores portugueses conheciam. Quem descobriu isso foi a historiadora portuguesa Ana Isabel Buesco, que estudou como foi construído o principal mito de origem de Portugal. Mitos de origem são histórias que contam como surgiu um povo ou um reino e que servem para dizer às pessoas de onde elas vêm e como elas devem se comportar. A lenda portuguesa falava que quando Dom Afonso enfrentou a maior de suas batalhas contra os mouros, a Batalha de Ourique, em 1139, a vitória foi resultado da intervenção direta de ninguém menos que Jesus Cristo. Ele apareceu para Dom Afonso, um pouco antes da vitória, crucificado e apresentando as suas 5 chagas. Além da aparição de Cristo, a história da Batalha de Ourique foi aumentada até não poder mais, e tinha relato que dizia que os muçulmanos de 5 reinos diferentes contavam com um exército de 400 mil homens, algo assim ligeiramente impossível. E aí é importante lembrar do que o Lucien Febvre falou da aparelhagem mental dessa galera. Eles acreditavam muito no impossível. A lenda de Ourique também dizia que a vitória sobre os 5 reis infiéis tinha inspirado a criação do brasão de armas de Portugal, que se tornou o maior símbolo da nacionalidade desde então. O brasão foi o símbolo do poder real durante toda a colonização do Brasil, ganhando algumas modificações com o tempo. Os 5 escudos pequenos simbolizam os 5 reinos islâmicos derrotados. Dentro dos escudos estão os pequenos círculos que simbolizam as moedas que Judas recebeu para entregar Cristo. Essa simbologia servia para lembrar que era seu dever defender aquele que sofreu por todos e que lutar por Portugal era o mesmo que lutar por Jesus. Mas o mais interessante da lenda de Ourique é o momento em que ela foi inventada. Na época em que aconteceu a batalha de verdade, ela foi celebrada como um momento histórico dos cristãos, mas ninguém falava em aparição divina. Tudo indica que o mito só foi inventado uns 200 anos depois, justamente quando Portugal estava investindo na expansão marítima e precisava de recursos, soldados e apoio popular para continuar essa aventura. Vários autores que eram propagandistas da expansão também foram tirando da biografia de Dom Afonso os episódios que pegavam mal, tipo prender a própria mãe, ser amaldiçoado por ela, ser excomungado pelo Papa. Eles também mudaram bastante a descrição do seu caráter, de um aventureiro meio sem noção para um rei piedoso, devoto, e foram mais longe, acrescentando que ele tinha nascido sem os 2 pés e que ele foi curado por Nossa Senhora ainda bebê, enfim, outras coisas do tipo. Além disso, desde a época das navegações, o Reino de Portugal insistiu de tudo que é jeito para canonizar o Dom Afonso Henriques, que descomungado ia passar a santo da Igreja Católica. Não rolou, mas depois de séculos de pressão portuguesa, em 1753, o milagre de Ourique foi reconhecido pelo Papa. Aliás, para você ver como a Europa isso era geral, a França já tinha um rei santo, São Luís, e os reis de lá eram vistos como capazes de fazer milagres. Essa história está no livro do historiador Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos. Em Portugal, Dom Afonso Henriques também passou a ser visto como alguém capaz de curar, e isso alguns séculos depois da sua morte. Em 1515, o seu túmulo foi aberto na presença do rei Dom Manuel, e o que se seguiu foi gente zoando o barraco total e levando para casa parte da roupa, parte do corpo do defunto. Eram relíquias que foram levadas para onde estavam pessoas doentes, mulheres com dificuldade de parto, porque as pessoas acreditavam que ter por perto um pedaço do primeiro rei de Portugal faria milagres acontecerem. Portugal incentivava essa devoção toda. Ligar a imagem de Portugal com a imagem de Jesus era importante, porque as navegações tinham um custo humano muito alto, e as pessoas estavam mais dispostas a suportar isso se agradassem a Deus. Então a gente termina com um propagandista da expansão marítima e dos reis de Portugal que talvez você conheça, Luís Vaz de Camões. Sua epopeia Os Lusíadas inclui boa parte da história, e foi um dos documentos usados para estudar a construção do mito de Ourique, já que o Camões dá bastante atenção à história do fundador de Portugal, inclusive declarando apoio à campanha de canonização do Santo Henrique. E se você ainda duvida que naquela época os reis usavam estratégias de manipulação para convencer seus súditos a apoiar uma guerra movida por dinheiro e poder, então aguarde o próximo episódio. A gente vai ver que a diferença de idade do Cabral para o Nicolau Maquiavel era de apenas 2 anos. E que a grande transgressão do Maquiavel foi dizer como a política realmente funcionava em sua época, sem essa conversinha de rei piedoso e milagreiro e outras cositas más. Isso aí, galera, então aqui é o Pirula, como sempre contribuindo aí com o canal Revisão. Se vocês gostam do meu trabalho, se inscrevam no meu canal também, mas principalmente acompanhem o Revisão em todos os vídeos que eles lançam nas suas redes sociais, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, seja aqui no YouTube, tá? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando e tudo mais. Também não posso esquecer de dizer para vocês que puderem, que quiserem, dar um apoio pro canal, tá? No apoia.c/canal Revisão, tá? E a gente se vê em breve em alguma outra parte da história por aí em que eu puder ajudar, tá certo? É isso aí, um abraço e falou!